Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar, já temos um horário já de início, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso chegando mais uma vez para essa temática de webinars que nós estamos fazendo, que é sobre o Covid, e aqui pensando mais o tema sobre como os nossos gestores de TI estão conduzindo os seus trabalhos, monitorando a produtividade das atividades, né? Como é que estão acompanhando, e essa ideia de ouvir essas opiniões para que possam ajudar aí outros gestores que também estão acompanhando esses trabalhos, estão vivendo essas dificuldades também, né? E hoje nós trouxemos, então, a Cristina Leal de Castro, que é a gerente de TI da Federação Unimed, a Jaqueline Almeida, que é diretora de TI do Detran do Paraná, e o Júnior Vieira, que é diretor de TI da Associação Brasileira de Recursos Humanos, tá? Então, o pessoal continua chegando ali, mas a gente, só para reforçar, então, mais uma vez, nós manteremos os microfones fechados, para que a gente possa dar uma prioridade para os debatedores de hoje, e nós seguiremos nessa live falando sobre esse tema da gestão de TI, certo? E eu vou começar aqui já, então, direto, falando com a Cristina, né, Cristina? Nós queremos ouvir a sua opinião, não só a sua, mas a Jaqueline e do Júnior, sobre como é que vocês estão conduzindo os trabalhos da TI nesse momento de isolamento e das equipes em home office. Vamos começar por lá. Sua opinião. Tá bom. Beleza, então. Lá na Unimed, a gente, assim como todo mundo, a gente passou do dia para a noite do trabalho presencial para home office. Nós, na Unimed, somos 580 colaboradores e, de um dia para o outro, 400 já estavam em home office, toda a TI em home office. Na TI, nós somos cerca de 80 pessoas. Então, nós temos toda a atividade de desenvolvimento de sistemas, suporte a sistemas para as nossas Unimeds do interior e projetos que estavam sendo tocados. Inclusive, a gente estava com viagem marcada para implantar uma parte do sistema. Na semana seguinte foi cancelada, então foi toda uma mudança. O que eu acho que ajudou bastante é que nós já tínhamos uma metodologia de acompanhar as atividades das pessoas por meio de SLAs ou LAs das atividades que eles tinham. A gente já tinha uma certa estrutura de metodologia de acompanhamento das atividades da equipe. Eu tenho 6 coordenadores abaixo de mim, e, além disso, mais 3 gestores de projetos de sistemas novos. Então, como que eu tenho feito? Nós já fazíamos reuniões toda semana de acompanhamento de projetos, eu continuo fazendo essas reuniões, agora por Skype, onde cada gestor vai falar um pouco sobre como é que ele está acompanhando os projetos, e cada gestor que está abaixo de mim tem feito, então, acompanhamento das atividades das equipes que são lançadas nos sistemas que a gente tem de acompanhamento, lá a gente usa o ASM, e eles fazem esse acompanhamento, e a gente passou a trabalhar com aquilo que a gente já gostaria de trabalhar há muito tempo, que não é horário. Cris, acho que o som baixou, caiu? Tá mudo. O microfone ficou no mudo. Oi, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Ah, então tá. Não sei o que aconteceu, eu não mexi aqui, mas ficou mesmo no mudo. Então, eu estava só falando, né, que uma das coisas que a gente teve que colocar em prática é aquela questão de produtividade de entrega e não mais de controle de horário. Né? Não interessa o horário, até porque não tem esse controle agora em home office, eu não sei o que a pessoa está trabalhando, em que horas ela está trabalhando, eu tenho até como saber isso pelos acessos, mas não é isso que interessa, são as entregas. E esse acompanhamento das entregas, os gestores estão fazendo muito pelas ferramentas e pelo acompanhamento semanal, não só semanal, mas muitas vezes até 2, 3 vezes por semana, das equipes para poder saber como é que estão essas entregas. Né? Fernando, agora é você que está mudo. Fernando, está sem som. Opa, agora sim. E Cristina, e você, as equipes estão acompanhando do interior, como é que estão fazendo? Desculpe. Então, nós tínhamos uma implantação de sistema que começava com treinamentos.
E aí nós resolvemos fazer o seguinte, ao invés de implantar, nós íamos implantar em Toledo. Estávamos indo na segunda-feira para Toledo e não pudemos. Nós resolvemos implantar primeiro aqui na federação esse módulo, mas fazendo treinamento remoto. E tem sido um desafio gigante. Muito bacana. Porque você fazer treinamento para implantação de sistema remotamente, dependendo da internet da casa das pessoas, e as pessoas não têm cultura para isso ainda, tem sido um desafio. A gente ainda acha que a produtividade desses treinamentos não é tão boa quanto nós gostaríamos, tá? É melhor ainda, é presencial, a gente, para treinamento de sistema, é melhor, mas a gente está aprendendo com isso, porque agora não tem mais volta, nós queremos fazer isso com as outras Unimedes também, viajar menos e treinar mais as pessoas remotamente. Isso já fica de legado aí também, né? E vocês, Jaqueline, como é que já estão fazendo aí com as suas atividades? Você também tem uma realidade bem espalhada aí pelo Paraná, né? Sim, nós temos 101 pontos de atendimento ao cidadão, mas aqui o Detran do Tarumã, ao todo são 1.200 colaboradores, né, servidores, que é como a gente trata na gestão pública, e em se tratando de gestão pública, nós tivemos que nos antecipar com 2 dias de antecedência, mais ou menos, com questões legais. Então, saiu o decreto do governo estadual, fizemos uma portaria aqui na tecnologia, definindo a legalidade do teletrabalho pelo Detran, criamos instruções normativas, porque a nossa preocupação, enquanto Detran, foi principalmente a questão de segurança. Então, alguns acessos, as informações sensíveis, de um dia para a noite, nós tiramos de dentro da fortaleza, que existe aqui dentro, e distribuímos pelas casas dos servidores, para que eles tivessem acesso a essas informações fora daqui. E isso foi bastante preocupante, a gente teve que se precaver muito em questão de segurança da informação. Depois, nós fizemos umas matrizes de pessoas que estavam em grupo de risco, cruzando com férias vencidas, com licença-prêmio, incentivamos para que essas pessoas tirassem férias, para que essas pessoas antecipassem a licença-prêmio, principalmente nesse cruzamento, aquelas pessoas cuja atividade se tornaria muito complexa, ou até mesmo com alguns riscos de segurança, se elas fossem realizadas fora do nosso ambiente de trabalho. Então, a tecnologia, ela se preocupou muito com isso, depois que e eu tenho certeza que isso não foi só comigo, foi, né, com todos os senhores presentes, esse depois é depois um dia, no dia seguinte, né? Porque parece que um dia é o que a gente, foi um mês, mais ou menos, né, de atividades. Aí, no dia seguinte, a gente se preocupou, fomos, então agora nós ajustamos essa parte legal, identificamos as pessoas que vão fazer teletrabalho, aquelas que vão sair de férias, esses 1.200, aquelas que fazem atendimento presencial também. Então, a gente se organizou, e no dia seguinte, entre aspas, que nós voltamos, então agora vamos organizar a equipe de tecnologia. Como que nós vamos gerenciar isso tudo, né? Primeiro, o que eu acho que foi bastante interessante, que foi causado por essa pandemia, teve até alguns memes relacionados a isso, é que acelerou bastante a transformação digital. Então, alguns processos cujo planejamento previa a entrega para o final de 2020, para 2021, nós antecipamos, fizemos um trabalho de desenvolver uma planilha de metas e resultados. Então, orientamos todas as entregas aos resultados, porque fica muito difícil gerenciar o tempo e a disponibilidade dos profissionais, o tempo que está sendo tratado diante do home office, disponível para o trabalho. A gente, até como a Cris falou, a gente tem como gerenciar acesso, mas a gente não consegue gerenciar isso o tempo todo. Não é o que importa, né? O que importa foram os resultados.
E você percebe o que? A queda ou a melhoria de resultados das equipes trabalhando? É essa que é a parte interessante. Os resultados melhoraram bastante. Que bom, bacana. Porque pese a algumas brincadeiras que a gente fazia, né, nas reuniões de follow-up, no começo eu fiquei muito próxima das equipes, das coordenadorias que estão sob a diretoria de tecnologia, me aproximei bastante, inclusive o nosso principal prestador de serviços, que é a Celepar, também me aproximei bastante das equipes técnicas, e tinha algumas brincadeiras, tipo, a gente estava ali fazendo uma conferência de follow-up, e alguém brincava, só que está queimando feijão um pouquinho, o cachorro latia, a criança chorava. Então, o nosso novo normal é conseguir fazer essas duas coisas juntas. Por isso que o foco passou a ser muito fortemente o resultado. E eu acho que nós somos mais exigentes com os resultados. Legal. E tem uma coisa, Fernando, assim, rapidinho, só para passar a palavra para o Júnior, mas tem uma coisa que eu também achei interessante. A produtividade aumenta, porque quando a gente precisa reunir um grande número de pessoas, é mais fácil do que reunir presencialmente. Então, você agenda um determinado horário e todo mundo se adapta com aquele horário. As pessoas são mais rápidas, não tem locomoção. Bom. Enfim, eu tenho essa visão. Beleza. E você, Júnior? Como é que está aí a administração disso dentro da BRH, do cenário da BRH? Então, nós temos vários escritórios espalhados pelo Paraná inteiro, pelo Brasil inteiro, né? A BRH Brasil tem bastante escritórios espalhados pelo Brasil. E o que nós fazíamos? Todos os eventos, treinamento, reunião, grupos, eram todos localizados nos escritórios, onde havia sala de treinamento e tudo. E do dia para a noite, não pode mais. E o que os gestores de recursos humanos, normalmente, eles têm muito hábito de estar junto e tal, e, de repente, a gente teve que implantar tecnologia. Já tinha programado para o ano de 2021 ser implantado a BRH digital. E nós tivemos que adiantar isso. Eu até troquei uma ideia com vocês, eu escrevi no nosso chat lá, se alguém... a questão do Zoom e do Teams, por quê? Porque nós já tínhamos licenciamento do Teams e algumas pessoas usavam o Zoom, outros o Teams, e a gente teve que implantar o Teams, por exemplo, em tudo. E fazer com que todo mundo fosse para casa. E as coisas começaram a acontecer todas online. Nada mais, a BRH começou a entregar tudo online. E eu tive que posicionar alguns líderes de grupos de estudo, líderes que faziam o suporte de tudo isso. Tivemos que fazer vários treinamentos online. Eu disponibilizei, chamava as pessoas, fazia o curso com as pessoas. Foi um negócio muito interessante para mim, porque normalmente o que eu fazia? Eu chamava todo mundo numa sala de reunião, em todas as empresas que eu trabalhei, mostrava um monte de coisa, de slide e tal, e tirava dúvida. E não, dessa vez foi tudo online, e eu tive que mostrar, e o mais interessante foi fazer com que as pessoas usassem uma ferramenta que não era habitual. Legal. Que nós iríamos trabalhar de uma forma que não era convencional. E foi muito legal que teve momentos de treinamento um grupo de filosofia, por exemplo, que existem muitas pessoas conhecidas do Paraná e tal, e teve um dia que eles levaram um vinho e começaram a fazer como se fosse presente. E quando isso era feito na BRH, o mais legal foi a produtividade, porque lá na BRH, quando as reuniões eram feitas, os grupos eram reunidos, dava em média de 30 pessoas. Hoje eu tenho grupo que dá mais de 70 pessoas. Isso é uma coisa que a gente ganhou muito. Eu sou responsável por toda a empresa aqui no Paraná. Então, eu fiz integração, fiz todo o processo com todo mundo e determinei a minha equipe. Agora... Uma melhoria. Houve uma melhoria, então, da qualidade das reuniões. De reuniões e de serviços entregues. Agora, o Paraná está entrando como referência
na BRH Brasil, a gente está fazendo a mesma coisa que foi feito no Paraná, através da nossa equipe, vai ser feito no Rio Grande do Sul, no Ceará, e já está sendo feito no Espírito Santo. Ô, Júnior, e vocês precisaram fazer alguma consulta jurídica, uma formatação oficial desse processo de trabalho? Vocês precisaram fazer alguma, sei lá, alguma consultoria, né, especializada para que pudesse tornar isso, vou dizer assim, oficial, né, já que, de repente, todo mundo teve que ir para suas casas? Sim, uma situação que ocorreu, né, no início disso, como são todos profissionais de recursos humanos, foi levantada a questão da CLT, porque a CLT prevê até trabalho home office, mas não todas as pessoas que estão trabalhando em home office hoje são contratadas pela CLT antiga. Agora está sendo muita coisa lançado que pode trabalhar em home office, que pode isso, que pode aquilo, mas nada disso é legal para os profissionais antigos. Então, nós tivemos que fazer uma declaração que todas as pessoas tivessem ciência, deixamos tudo público, que estavam trabalhando em home office, que não seria controlado, mas que teve que ser deixado público isso. E nós entramos em contato também com a Lima Lopes, que é uma empresa que presta suporte nessa área de direito, e eles nos auxiliaram em todos esses sentidos, porque o mais importante é que o recurso humano das nossas empresas tenham claro que o que está sendo lançado hoje não é válido para pessoas que estão contratadas no modelo antigo. Então, tem que ser bem firmado isso. Até senão as pessoas podem ter problemas depois. E Cristina, e aí na Unimed também você teve que fazer alguma coisa nesse sentido, de formalizar esse processo de trabalho? Como é que foi? Então, a gente lá na Unimed também teve o apoio do nosso advogado do escritório trabalhista, e a primeira coisa que ele disse home office não tem controle de jornada. E nós lá na Unimed, nós trabalhávamos com banco de horas, nós tínhamos um acordo com o sindicato de banco de horas, e o nosso banco de horas era quadrimestral. Então, ele venceria agora em abril, só que as pessoas em home office, como você não tem controle de jornada, você não tem nem como baixar esse banco de horas. Então, nós tivemos que, primeiro, como o Júnior falou, né, não vale marcação de horário, por isso, mais ainda, né, a gente precisa fazer um controle por produtividade, não por horário que a pessoa está ali no computador, e por entregas, saber quais são as entregas possíveis de serem feitas, esperadas por aquele período. E o advogado nos orientou, então, não há controle de jornada, tem que fazer um novo acordo de banco de horas com o sindicato, nós fizemos, adiamos o nosso banco de horas, ele vai ficar valendo até o final do ano, para a gente ver se até o final do ano consegue baixar essas horas ou equalizar essa situação, e também tornou público para todos os colaboradores que nós estamos no formato de home office. E veja a diferença, nós tínhamos já, por exemplo, na TI ou em outras áreas, quando os nossos colaboradores faziam hora extra, eles podiam fazer hora extra de casa, em home office, mas aí eu tinha um controle de jornada dessa hora extra. Na hora que ele se logava, começava a contar a hora, até a hora que ele terminava o trabalho dele, e a gente controlava. E isso tudo também já estava oficializado dentro da Unimed. Agora teve que mudar, não tem mais hora extra. Se a pessoa ficar trabalhando até 10 horas da noite, está logada até 10 horas, não é hora extra. Então, se ela também começar 11 horas, não tem atraso. Então, o controle de jornada parou de existir. Isso, para a gente, foi a principal mudança de chave. No começo, as equipes ficavam pedindo autorização para fazer hora extra. Ah, vou precisar ficar mais 2 horas. Gente, não tem controle de jornada, isso aí não é caracterizado hora extra. Então, essa mudança foi importante, agora o pessoal já se adequou, já sabe que é assim que funciona, mas a gente teve todo o apoio do escritório trabalhista. E agora nós ainda estamos com o sindicato junto, para a questão, por exemplo, que você não citou, mas a data base nossa é maio. Seria o nosso dissídio agora em maio. Não vai ser. A gente está negociando com o sindicato para que isso aconteça lá na frente, ainda não tem uma data definida. Então, existe também um trabalho junto com os sindicatos nesse sentido, de dissídio, de renovação de banco de horas, de renovação dos acordos trabalhistas que nós já tínhamos, né?
Isso foi avisado para cada colaborador que teve esse modelo aí, vamos dizer assim, negociado, né? Sim, foi divulgado para todos eles. Segundo o nosso escritório, não havia necessidade de alguém assinar, a gente precisava divulgar isso e deixar isso também consignado lá com o sindicato, mas não precisava de uma assinatura, até porque a gente nem tinha mais como de um dia para outro a gente já estava em home office, pegar a assinatura de todo mundo. Então, houve uma divulgação, mas não uma assinatura. Legal, bacana. E você, Jaqueline? O Detran também teve que passar por esse tipo de consulta ou de formalização de um modelo de trabalho? Como é que foi? Certamente. São as duas frentes, né? Uma frente que é a legislação legal, que foi aplicada nesse período, e outra frente adaptada à realidade do Detran. Então, nós não conseguimos, e isso não é possível de ser feito para todos os colaboradores, que todos sejam transferidos para home office, porque uma grande parte, especialmente nos pontos de atendimento, o colaborador, o trabalho dele é o contato com o cidadão. Então, da parte de legislação, com a nossa assessoria jurídica, como eu comentei, nós fizemos portarias, instruções normativas, sempre com foco no formato que isso seria tratado, no processo de segurança da informação daqueles que fizessem home office e dos outros que obrigatoriamente tiveram que se afastar mesmo, que não tinha como realizar o teletrabalho. Essa legislação toda ainda está sendo discutida, governo e Detran. Legal. E o que fica de legado para vocês aí nesse cenário, né, Jaqueline? Você acha que esse aprendizado, esse modelo, alguma coisa dessa fase de trabalho home office fica de legado? Com certeza. A gente faz a leitura de que é perfeita. Nós, né, 74% do mundo inteiro que acabou de chegar naquele link, que é possível fazer home office, porque o cidadão, as pessoas que são habituadas a presencialmente executar seus deveres cívicos, por assim dizer, elas começaram a se obrigar a aprender a fazer isso de forma remota. Então, por conta disso, nós estamos investindo bastante em processos remotos. E isso inclui call center, isso inclui atendimento via WhatsApp, que em breve a gente vai colocar para rodar. Isso inclui a melhoria dos serviços já disponíveis, e toda a parte digital, né, de transformação digital. Por um outro lado, nós temos aqui no Detran também a questão de engenharia de trânsito, a questão de sinalização dos pequenos municípios, e isso exige que exista alguém lá presencialmente analisando o fluxo de veículos. Até isso vai ser fortalecido digitalmente, com câmeras, com drone, enfim. A aceleração digital vai ser uma coisa impressionante, e esse é o legado que eu entendo que vai ficar para esse, né, resultado dessa pandemia. E você, Júnior, o que você acha que fica aí de legado já desse período para a gestão? Você já comentou alguma coisa, né, que realmente as pessoas se engajaram aí nesse uso da ferramenta, né, mas eu acho que é bom a gente dar uma frisada do que de fato vocês já consideram, já podemos considerar que fica de bom, vamos dizer assim, né? Uma coisa que foi importante para a gente foi a BRH Digital, que estava prevista para entrar em produção o ano que vem, já entrou em produção, isso no Brasil inteiro, e principalmente o foco da BRH é disseminar o que é feito em recursos humanos em todo o Brasil, e o que é discutido e tal, e isso é implantado nas empresas. Bacana. E nós tínhamos uma adesão razoável. E hoje, a adesão é muito expressiva, pelo fato de estarmos trabalhando de forma digital. E isso é uma coisa que não volta mais. Que bom. A gente até conversa em alguns grupos, assim, meio que brincando e tal, que voltar para aquela sala que a gente tem do lado da Polícia Federal, ali onde eram feitas as reuniões, vai ser muito difícil, porque não vai ter a quantidade de pessoas que nós temos hoje engajadas na disseminação da cultura de recursos humanos, cuidar das pessoas. Até essa pandemia trouxe uma visão muito legal, que é tecnologia aliado com pessoas.
Então, as empresas estão se preocupando mais com as pessoas. E nós, que somos os representantes da tecnologia, temos que viabilizar essa tecnologia sendo implantada nas pessoas. Bacana. As pessoas se adaptam com isso. Cristina, você já comentou um pouco desse legado aí, né? Já deu a entender que você tem um bom aprendizado desse período, mas você consegue destacar aí para a gente finalizar a nossa conversa de hoje sobre a questão do que fica aí, vou dizer assim, de lição? Eu sou alinhada com os demais, né? Eu acho que fica essa questão da gente saber o quanto é possível trabalhar em home office, mas eu vejo também alguns desafios. Primeiro, eu acho que as pessoas que eram boas, que eram produtivas trabalhando presencialmente, elas ficaram ainda mais produtivas trabalhando em home office, porque essas pessoas geralmente gostam de ter liberdade, e elas acabaram tendo liberdade de gestão do seu tempo, sem menos controle de horário, trabalhando no momento que ela se sente mais produtiva. Por outro lado, as pessoas ruins ficaram piores ainda. Então, eu acho que a gente precisa muito saber contratar pessoas que são produtivas, porque antes você fica naquela coisa de controlar o horário da pessoa e tal, e ela não estava produzindo mesmo presencialmente. E agora isso ficou escancarado, você vê muito mais quem não produz. Principalmente se você tem alguma ferramenta, alguma forma de medir essa produtividade. Outra coisa, eu acho assim, nós somos humanos, e eu acho que nós vamos ter que trabalhar essa questão da tecnologia versus pessoas. As pessoas sentem falta, na minha visão, da interação, do contato, e eu acho que tem que haver uma mescla de que você possa promover esse contato entre as pessoas de alguma forma, ainda que a gente vá trabalhar num modelo diferente. Sem contar na própria administração do tempo da sua casa, do teu ambiente de trabalho em casa. Muitas pessoas não tinham isso. No começo eu tive gente pedindo para voltar para trabalhar, porque ela não tinha um escritório na casa dela, ela não tinha um ambiente, uma cadeira decente. Então, essas coisas vão requerer um pouco de adaptação. Eu acredito na mescla. Eu acho que o home office veio para ficar mesmo, mas ainda sinto falta de uns ajustes assim no lado humano da coisa e no lado doméstico também, de lidar com todas essas coisas de uma forma saudável. Eu me preocupo que eu tenho visto algumas pessoas que elas emendaram a vida pessoal com o trabalho, e daí um pouco ela está o tempo todo trabalhando e ela não tem mais aquele horário de saber, não, agora é o meu horário de descanso, agora eu vou fazer uma coisa lúdica, não vou ficar o dia todo e a noite toda respondendo e-mail. Então, isso eu acho que ainda tem que as pessoas aprenderem um pouquinho, mas é cedo. Eu diria que ainda tem tempo para a gente aprender. Jaqueline, quer complementar alguma coisa, Jaqueline? Você está aí, parece que querendo falar. Sempre. Mas eu acho que é uma questão muito cultural que vai acontecer, que não tem a ver apenas com tecnologia, é uma quebra de paradigma mental muito forte, que talvez como nós estamos no olho do furacão, nós ainda não tenhamos percebido completamente o que isso vai acontecer, o que isso vai causar. Assim como a Cris falou, algumas pessoas misturaram muito a vida pessoal com a vida profissional, acaba que algumas pessoas se esgotaram nesse período, se dedicaram absurdamente, porque entendiam que tinham que estar 100% à disposição. Por um outro lado, algumas pessoas entendem o home office como férias e demoram para retornar, não querem ser interrompidas, né, por assim dizer. Então, eu acho que é uma questão cultural muito forte, que vai fazer uma mudança gigantesca no modelo de trabalho, nos modelos de negócio, e a essência de toda a atividade é o que vai emergir. Então, com isso vai emergir a produtividade de fato, os resultados de fato, não apenas o processo em si, que vai deixar de ser o mais importante, né? Bacana. Pessoal, nós já estamos caminhando aqui para a nossa parte final da nossa conversa de hoje, e nós vamos agora responder algumas perguntas que foram postadas no chat, tá? E nós queremos, como falei para vocês, ser breves aí na nossa abordagem, né? Cris, o Vinícius está perguntando para você, até especificamente, sobre a ferramenta que você comentou que a sua equipe utiliza para essas atividades aí, né?
Para o nosso controle lá das tarefas, a gente usa o ASM para tudo. Todas as tarefas, todas são incluídas no ASM, e a gente controla o OLA, né, que é o tempo previsto para cada tarefa. Então, por ali eu consigo saber se tem tarefas atrasadas para cada pessoa, se ela está conseguindo entregar as tarefas dela no tempo previsto ou não. Eu faço todos os gestores fazem o controle por ali. Dali eu também tenho como tirar dashboards depois e ver os indicadores de todas as equipes, tanto de produtividade quanto de qualidade. Bacana, bacana. O Francisco da Coamo já está perguntando aqui se a gente comentou sobre esse ambiente do trabalho, né, das pessoas em casa, né? Acho que vocês já comentaram algumas coisas e de fato, né, Francisco, eu estou já me tomando aqui à frente de responder, né, as perguntas deles, mas não sei se alguém de vocês, dos debatedores de hoje, querem comentar mais alguma coisa sobre essa nossa preocupação, né, em relação ao ambiente de trabalho nas suas casas, né? Alguma opinião sobre esse assunto? Eu só queria... Júnior? Pode falar, Cris. Eu queria acrescentar assim, acho que requer ainda uma adaptação. Eu acho que é uma coisa meio darwiniana, só vai sobreviver quem conseguir se adaptar, mas nós, como gestores, temos que ter um olhar para isso. O gestor tem que conhecer sua equipe e as condições de trabalho dela quando ela está presencial e quando ela está fora também. Então, é uma preocupação que ainda tem tempo para acontecer, como a Jaque falou, isso é muito novo, mas acho que é pertinente, é importante e não dá para a gente esquecer. Tem ainda muita deficiência nos ambientes de trabalho em casa, e a gente precisa olhar para isso. Só complementando o que a Jaque está falando, e que a Cris falou também, a BRH está incentivando todos os gestores das empresas a colocar à disposição a parte de saúde, parte de psicólogo, realmente porque essa é uma luta, é uma nova situação, a pessoa ter que cuidar da casa, cuidar dos filhos e cuidar da empresa. Isso está tendo algum tipo de confusão e a gente está disponibilizando, né, incentivando a disponibilizar a parte de saúde, psicólogos, online mesmo, mas para entender e auxiliar essas pessoas, porque é uma nova situação, né? É um novo real para eles. Jaqueline, o que você acha? Tinha uma pergunta, não? Alguém me fez uma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Não vou conseguir responder todo mundo aqui, né? Então tá. Mas é só para comentar um pouquinho sobre a questão aí do ambiente do trabalho, essa preocupação de vocês. Então, o que nós fizemos? Né? Como nós migramos também uma junta de julgamento de recursos, também migramos para o ambiente digital e ela sempre foi predominantemente presencial, inclusive legalmente, né, a exigência que fosse presencial. Nós, diante dessa situação, nós acabamos construindo um material, desenvolvendo um material que foi bom para todas as pessoas do Detran, que é o material como que você precisa se preparar para que você estabeleça o home office. Você precisa definir horários, aquelas questões todas, precisa criar uma rotina, sabe? Uma pessoa até brinca, né? Precisa passar perfume, inclusive, porque o teu cérebro entende que é o que você faz para ir trabalhar. Então, a gente criou manuais com vários fatores assim, e eles exigem também que haja um certo investimento por parte do próprio colaborador. Bacana. Pessoal, a Denise está perguntando aqui sobre segurança da informação, tá? Do ambiente de home office. Denise, eu vou responder a você aqui assim. Isso é um tema bastante importante e nós já estamos planejando aqui fazer uma conversa desse tipo somente sobre a questão de segurança da informação, tá? Acho que, de fato, as equipes foram para as suas casas e a gente não teve nem tempo de ver que internet é essa que as pessoas estão usando em casa, né? Então, eu acho que realmente cabe aí um evento específico para isso e eu te prometo que a gente vai responder esse questionamento, tá? O Marcelo Signori está perguntando sobre essa diferença de produtividade, né, em office e no ambiente de empresa. Eu acho que a gente já meio que respondeu um pouquinho disso, né, Marcelo, mas realmente, assim, tem um impacto aqui do RH que já foi comentado que não é para ficar medindo, né, Cristina?
Foi você que confirmou isso, né? Porque é uma questão difícil de você monitorar, né, a produtividade e cobrar, né, a produtividade das pessoas. Você não monitora o horário. A produtividade, sim, você mede, mas o horário você não pode mais... Claro. A produtividade, sim, você tem que ter formas de medir. E a gente já devia ter essas formas antes, né, pessoal? Sim. Essa que é a verdade. Então, quem ainda não tem, a gente vai ter que medir. Se o que ele está perguntando é se aumentou, se diminuiu, eu acho, como eu falei, as pessoas que eram boas, eles aumentaram a produtividade. As pessoas que eram mais ou menos ou ruins, diminuiu a produtividade. Mas isso agora está ficando mais claro. Legal. E só complementando aqui para finalizar, o Marco Aurélio está perguntando sobre treinamento mesmo das pessoas, né, que você acabou respondendo, né, Jaqueline, sobre o treinamento aí das pessoas. Realmente teve você comentou, né, teve um treinamento para que as pessoas fossem para suas casas, né? Se quiser complementar, por favor. Sim, nós achamos importante que as pessoas entendessem essa diferença, não é apenas você aprender a usar a ferramenta, vai usar o Zoom, vai usar o Teams, não importa, essa não é a coisa mais importante de se aprender. O mais importante é como fazer home office, como se organizar para que o trabalho seja, de fato, um trabalho dentro das suas casas. Legal. Né? Então, a gente realmente... Bacana. Pessoal, sendo pontual, né, a gente está, como falei para vocês, a ideia é ser objetivo, ser rigoroso no nosso horário de trabalho aqui. Alguns outros comentários que foram feitos aqui pelo nosso querido Danilo Scarlett, alguns outros comentários, a gente vai responder aqui ao longo da conversa também, tá? Eu acho que realmente é um tema muito importante, tá? E eu acho que para hoje é o que nós queríamos. Lincoln, se você quiser, como presidente, quiser finalizar alguma mensagem, né, da nossa conversa de hoje, eu queria agradecer já de antemão a Cristina, a Jaqueline, o Júnior, pela disponibilidade de dar esses depoimentos importantes para o nosso time, para a comunidade de TI de uma forma geral, porque eu acho que vocês são referências nas áreas de vocês, e é bom que a gente possa saber como que cada um está conduzindo esses trabalhos nesse período. Certo? Lincoln, por favor. Seu microfone está desligado, Lincoln. Opa. Oi, agora entrou. Não, só para complementar, eu vejo que a preocupação que deve existir muito é a que a Cris comentou e todos os outros também, é sobre o bem-estar das pessoas também. A gente não pode esquecer disso, e a gente, como o responsável por equipe, e por pessoas, de um modo geral, está aí a BRH, que é bem nesse foco, não pode esquecer de a gente deixar as pessoas confortáveis e trabalharem de uma maneira mais humana, né? Embora a gente não tenha ligação pessoal, a ligação deve existir de alguma forma. Era só isso, só para complementar um pouquinho. Bacana. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigado. E estamos aqui terminando dentro do prazo combinado, certo? Por hoje é só. E nos próximos eventos a gente deve voltar a convidá-los aí. E a temática, aí, como bem comentou a Denise, pode ser realmente já falando sobre segurança da informação, certo? Ótimo. Voltamos a conversar. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.